Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Diga! Não há um nome igual, não há um nome igual. Diga o nome dele. Ele é Jesus. Santo, santo nome. Coisas fez por mim, maravilhoso Deus de amor. Estou pronto pra recomeçar e honrar aquele que morreu por mim. Jesus, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Jesus,
Pai da eternidade, o príncipe da paz. Grandes coisas fez por mim, maravilhoso Deus de amor. Estou pronto pra recomeçar e honrar aquele que morreu por mim. Jesus, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Jesus, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Montanhas se prostram e os povos declaram a ti, Santo Deus, a tua destra é fiel. Ele não é homem pra mentir, sinto sua presença hoje aqui. Abre os braços e recebe o meu clamor. Montanhas se prostram e os povos declaram a ti, Santo Deus, a tua destra é fiel. Ele não é homem pra mentir, sinto sua presença hoje aqui. Abre os braços e recebe o meu clamor. E quando a noite chegar e você já não vê o caminho em que deve andar, lembre-se que ele te disse: luz pros teus pés eu serei. Santo Deus, a tua destra é fiel. Ele não é homem pra mentir, sinto sua presença hoje aqui. Abre os braços e recebe o meu clamor. Montanhas se prostram e os povos declaram a ti, Santo Deus, a tua destra é fiel. E recebe o meu clamor. Graça e paz, meus queridos, graça e paz, povo de Deus, bom dia a todos, que esse dia seja maravilhoso, seja de gratidão, vivido na presença do Senhor. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre movimento. Temos um material nosso, sou a pastora Miquineias, sou pastora junto com o pastor Gerson, Mãe do Rio, né, em Aurora também. Então aí temos já um trabalho, já há algum tempo, né, e dou graças a Deus por poder estar aqui com vocês nesta manhã.
Eu quero orar com você, eu quero ministrar sobre você nesse momento, eu ministro sobre o seu coração, eu ministro sobre o seu entendimento, eu ministro sobre o seu interior, para que todos nós estejamos prontos para receber o que essa palavra que nós vamos conversar vai acrescentar para nós. Porque é muito bom quando o Senhor nos dá um dia após outro, aonde algo vai nos acrescentando. E nós temos um conteúdo, né, no mar, que fala sobre anatomia do mar, mas eu vou conversar um pouco mais abrangente hoje com vocês, não só a anatomia do mar, mas eu quero trazer assim uma forma de reflexão para o dia a dia, para o nosso dia a dia. Porque a anatomia fala de algo biológico, né? Fala de corpo em movimento, né? Universo em expansão. E o Ministério Ágape, ele nasceu debaixo de uma palavra de relacionamentos. Amém? Então, nós vamos trabalhar essa palavra hoje, vamos conversar um pouco. E o texto que eu tenho aqui para ler e conversar com vocês é o texto de Efésios. Vamos ler Efésios 4, o verso 15 e o verso 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Nosso texto base. Então, eu quero conversar com vocês vamos assim, fazer algumas reflexões juntos. Anatomia do corpo. Esse é um assunto tão sério, né? Eu estou aqui com tudo anotado. Esse é um assunto tão sério que, em casos de transplante de fígado, alguém compatível pode ajudar o outro, pois o fígado regenera. Em casos da medula, precisa de achar um doador compatível. No caso da morte de alguém, os órgãos podem ser doados a outros. No caso dos rins, um pode ser doado. Pensando em algo muito complexo dessa época que nós estamos vivendo e que tem a ver com essa questão fisiológica, mas também que envolve relacionamentos, pensemos sobre a Covid. A contaminação vem pela saliva e pelos contatos. Então, nós vemos até aí que o corpo, e como ele foi colocado aqui nesse texto de Efésios, né? Como ele está colocado, eu não vou trabalhar a parte bibliológica com vocês. Eu quero conversar sobre o entendimento, sobre como vivenciar isso na prática. Nós vemos aqui que foi dito que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E que todo o corpo bem ajustado, ele vai seguindo para um processo de crescimento. Então, eu coloquei aqui para vocês anteriormente o quanto fisicamente nós podemos precisar uns dos outros, fisicamente. Então, essa palavra bíblica, muitos
né, talvez a igreja ao longo do tempo tenha trazido só para o aspecto espiritual. Mas nós não somos só espíritos. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, nós temos esse relacionamento com Deus através do Espírito, que vai trabalhando a nossa alma, as nossas emoções, e que isso é manifestado ao mundo através do corpo. Então, vejamos nós a importância de entendermos o funcionamento, né, do corpo. Então, vamos continuar aqui a nossa reflexão, nossa conversa. Deus nos criou biologicamente individuais, mas ao mesmo tempo dependentes uns dos outros. Dependente, né? Mas muitos de nós criam uma essência de independência. E isso pode afetar nossa vida familiar, nossos relacionamentos sociais, pode afetar nosso relacionamento em comunidade, como igreja. Mas, em se falando de Ministério Mar, há algo muito forte estabelecido para nós, que são os relacionamentos, né? Muito forte. A importância que o outro tem para nós, o quão importantes somos uns para os outros, mesmo em condições distantes. Temos grupos, nos apoiamos. E nesse tempo de tamanha dificuldade, nesse tempo que tivemos perdas significativas, perdas que não são saradas, a dor da perda não é sarada da noite para o dia, nós precisamos nos repensar como igreja. Como igreja, nós precisamos repensar as nossas expressões, nós precisamos repensar algumas coisas. E algum tempo atrás, eu conversei, já tem algum tempo mesmo, já tem algum tempo, hoje já está com questão de uns 4 meses, mais ou menos. Eu disse: profeta, eu queria compartilhar algo. E deixei com ele e disse: eu queria compartilhar. Deus trouxe para mim algo um pouco mais assim apurado, eu queria conversar. E ele disse: ok, pastora, vai chegar o momento apropriado, né? Nós temos essa liberdade de sermos um ministério que não trabalha debaixo de pressão. E nós precisamos continuar sendo assim. Nós temos muita tranquilidade nos relacionamentos, nós temos muita tranquilidade na liderança que temos. Nós somos esse ministério, esse é o MAR, Ministério Ágape da Restauração. E eu sou muito grata por fazer parte desse ministério, porque eu acredito que eu não conseguiria ser pastor em outro lugar. Desculpa estar esclarecendo isso para vocês. Justamente pela transparência que temos, justamente pela liberdade que temos. E não tem como eu deixar de mencionar aqui o nosso querido apóstolo fundador, que hoje Deus tem em seus braços. O quanto ele falava a respeito dos relacionamentos. Antes de eu continuar aqui com vocês, lá vai eu quero contar uma historinha para vocês. Teve um dia que eu estava com ele, com a apóstola. Eu saí, a gente estava resolvendo algumas coisas, e eu falei para ele, eu disse: apóstolo, por que o senhor não coloca algumas regras, alguns limites? Eu não consigo. Às vezes a gente tem pessoas junto conosco e a gente perde essas pessoas, e foi tanto cuidado. Aí ele disse assim para mim, Miquneias, com aquela forma dele falar, própria dele, Miquneias, se eu colocar esses limites, se eu colocar essas normas, eu não vou deixar as pessoas ter a liberdade que elas precisam ter, porque justamente por não impor essas
normas que você está falando, é que nós somos quem somos, porque cada um está conosco pela liberdade que tem. Entende? Eu disse, tá bom, não vou perguntar mais nada para o senhor, porque o senhor me dá cada resposta, sabe, que me faz pensar e refletir em tudo de uma forma diferente. Então, nesse dia ele me falou isso. E isso foi um grande significado na minha vida. E participar enquanto pastora desse ministério é algo de muito crescimento. Nós não somos pastores os quais temos cobranças 24 horas, os quais são nos impostos julgos e fardos. Por isso que eu sou pastora aqui nesse ministério, porque eu não conseguiria viver isso. Conversando um pouco, né? Então, queria contar isso para vocês, porque a partir de algumas perguntas que eu fazia para ele, ia se formando o meu processo ministerial, a minha liberdade que eu tinha para trabalhar, que eu tinha para conversar. Inclusive, vou colocar aqui também um outro ponto, que nós morávamos em Belém. Enquanto estávamos em Belém, nós sempre fomos envolvidos nos grupos familiares. E aí, por circunstâncias da nossa vida, né, pessoal, pastor e eu, fomos morar numa cidade, como eu já falei para vocês, fomos morar no interior. E sabe, uma coisa que eu aprendi com aquela distância, porque até então eu era aquela pessoa que estava em Belém, na igreja, em todos os momentos. Então, era tanta liberdade, que essa liberdade que nós sempre recebemos no ministério, muitas das vezes se confundia como se fosse ausência. Sabe por quê? Ele nos trabalhava, eu só falo para vocês desde Belém, ele nos trabalhava com tanto respeito, porque nós sempre tivemos nossos grupos familiares. Então, aonde nós chegarmos, nós vamos trabalhar a semente que está em nós. Então, não tinha aquelas visitas onde ele ia lá ver o que estava acontecendo. E como a gente estava acostumado a estar em Belém o tempo todo, então, assim, a gente sentia muita falta. E, por algum momento, eu assim, queria que ele fosse lá. Eu queria que ele fosse me dizer o que fazer, me dizer como fazer. E também foi um desses momentos que ele me dizia assim, Miqunéias, quem está lá é você. Então, quem sabe como fazer as coisas acontecer é você. Então, eu não tenho como deixar de falar sobre corpo e movimento, sobre a anatomia do mar, porque eu vivenciei isso na prática, eu tenho vivenciado. E eu aprendi que aquela aparente distância que ele tinha no sentido físico, né? Porque por grupo, naquela época era mais por e-mails, ele sempre estava presente em todos os momentos. Eu comecei a compreender o quanto nós éramos respeitados. E não éramos como os pastores ainda, porque fomos ungidos a pastores bastante tempo depois. E esse mesmo respeito, cada discípulo do Ministério Ágape, ele tem. Mas esse respeito é o respeito à liberdade. Porque entendemos que viver o corpo de Cristo é muito mais do que ter alguém nos vigiando ou alguém querendo saber as nossas ações, o que nós fizemos, se nós fomos fiéis nos dízimos, nas ofertas, sabe? Ali mensalmente. Porque espera-se que a Bíblia disse que nós somos parte, nós somos o corpo dessa cabeça. Então, essa cabeça que é Cristo. Então, naturalmente, se nós somos parte dessa cabeça que é Cristo, esse corpo, aonde ele estiver, ele vai funcionar.
ele precisa ser um corpo funcional. Então espera-se que os discípulos do Ministério Ágape, os obreiros, os líderes, os pastores, espera-se que cada um de nós tenhamos os nossos compromissos, tenhamos os nossos relacionamentos vivenciados de uma forma tão clara como o corpo funciona. Ou por acaso é possível nós levantarmos com os nossos pés e os nossos braços ficar na cama? Tem lógica? Ou por acaso é possível nós estarmos bem se o nosso estômago, se as nossas vísceras não estiverem funcionando bem? Tudo isso é corpo. Então, muitas das vezes, nós vivemos numa esfera onde a palavra de Deus, ela parece funcionar só no plano espiritual e não funciona no plano físico. Mas para isso, nós precisamos ter algo em nós todo o tempo, estando perto da sua igreja, ou aonde você se congrega, ou você estando longe, ou você como marido estando longe da sua esposa, a esposa estando também num trabalho distante, tudo precisa continuar funcionando como corpo, porque não tem como desmembrar o punho do braço. Entende? Isso é biologicamente impossível, e a Bíblia nos retratou que Cristo é a cabeça, da qual nós somos o corpo bem ajustado e que vai sendo ajustado por toda a junta. O que é essa junta? São os nossos relacionamentos, é a forma que nós respondemos um ao outro. Porque assim, vou levantar meu braço aqui para você. Não tem como, eu quero levantar meu braço, a minha mente já emitiu um sinal que eu vou levantar o meu braço. Mas o meu cotovelo não pode dizer para o meu antebraço assim, eu não vou fazer movimento. Eu não estou nem aí se você quer levantar o seu braço, mas eu não vou fazer movimento, não. Simplesmente o meu cotovelo faz a função dele como junta, e os ligamentos estão aqui dando toda a mobilidade para eu levantar o meu braço. Vamos continuar aqui. Tem algumas coisas que nós vamos continuar, que eu vou continuar, eu escrevi, nós vamos, então é uma reflexão, é uma palavra para nós refletirmos. Deus nos criou, até já tinha falado, biologicamente individuais, mas ao mesmo tempo dependentes uns dos outros. Compreenderam isso? Na explicação agora que eu acabei de mostrar sobre o meu braço, sobre a junta, precisamos uns dos outros. Ainda que hoje as relações possam ser de gêneros iguais, porque hoje está muito difundido as relações de gêneros iguais, mas eu queria só fazer uma reflexão nesse sentido para você, que não teria como, biologicamente, eu só ter braços ou eu só ter pernas. A gente precisa de uma composição. Isso Deus criou dessa forma. Biologicamente o nosso corpo interage, cada parte precisando uma da outra. Ainda que as relações hoje possam ser de gêneros iguais, mas a concepção jamais poderia ocorrer sem a semente masculina, o sêmen, que junta-se com a semente feminina, né, o óvulo, e que junto formam um novo ser. Deus, ele é perfeito, né? Vamos lá. Trazendo esse olhar biológico para o corpo de Cristo, precisamos pensar o quanto podemos ter sido ou estar sendo individualistas, porque podemos ter uma personalidade de individualidade, mas ser individualista é diferente
de você trabalhar de forma individual. Entende? Precisamos pensar nessas coisas. Precisamos ter clareza que nossas ações, comportamentos e atitudes e palavras interferem uns nos outros. Quando, como igrejas ou instituições, afetamos uns aos outros, ferimos o propósito de Deus, de sermos sua noiva, de sermos seu corpo, do qual ele é o cabeça. Então, na verdade, o Ministério Ágape, ele não é um corpo de Cristo sozinho. A igreja fulana ou a outra igreja, igrejas que têm ministérios, há ministérios específicos, igrejas que trabalham a área de libertação, igrejas que trabalham a questão do acolhimento social. Por quê? Porque Deus, criou o ser humano de forma inteligente e constituiu Cristo como cabeça desse corpo. Então, esses vários ministérios, eles se completam e se complementam. Mas muitas das vezes, como corpo de Cristo e como igrejas individuais, nós nos ferimos, nós nos machucamos, levantamos bandeiras isoladas. Mas o que é pior de tudo isso é que muitas das vezes, entre nós, entre nosso próprio ministério, um ministério apostólico, um ministério chamado para ser ponta de lança, um ministério que é um ministério de começos e recomeços. Por isso, mesmo quando há entre nós circunstâncias difíceis, enfrentamentos, dificuldades pastorais, não somos daqueles que abandonam, mas somos daqueles que guardam, que nutrem e que protegem a retaguarda uns dos outros. Aonde não há motivo de nós abrirmos a nossa boca, se houve uma circunstância em algum de nossos, com nossos pastores, ou alguma de nossas igrejas, não há entre nós aquela atitude de expormos ou de violarmos uns aos outros. Mas nós precisamos repensar dentro desse processo todo que estamos enfrentando, Eu queria falar essas coisas aqui, assim, isso veio muito forte para eu falar, porque relacionamento. Nós somos um ministério de relacionamentos. Tivemos perdas no nosso ministério, tivemos nossa perda do apóstolo Rafael. E isso para nós tem sido um reaprendizado. Mas sabemos que nós somos uma igreja profética, nós somos uma igreja apostólica, uma igreja aonde Deus traz palavras e direcionamento específico. Não significa sermos melhores que os outros. Mas se Deus recolheu de entre nós o nosso apóstolo, nós não perdemos o rumo, nós não perdemos a direção. Nosso ministério continua, nós temos rumo e temos direção. Nós temos remas que se renova. Os remas não é apenas para um ano. Os remas, a partir de que Deus começou a nos dar desde 2006, é para todos os anos. Eles vão se complementando. Então, nesse tempo onde nós estamos enfrentando tempos de mudança, e temos hoje, trabalhando junto arduamente com os pastores, o profeta e pastor Alfredo, a apóstola Lateia, a família sacerdotal que eles sempre foram, nós precisamos ter calma nesse tempo de mudança, de modificação. E essa palavra veio ao meu coração porque não é fácil. Não é fácil perdermos parte de nós como nós perdemos. Mesmo nós sendo igreja, nós precisamos ser mais empáticos. Porque hoje prega-se muito na área de mercado
Os profissionais mais bem requisitados para suas empresas são profissionais de alta performance, profissionais que compreendem a área da empatia, a área da autogestão, a área de relacionamentos interpessoais e intrapessoais. Mas como igreja, muitas das vezes, em nome daquilo que é bíblico, nós nos ferimos. Nós ferimos uns aos outros com as nossas ações, com a nossa palavra, ou com a ausência dela. Deixa eu continuar aqui, vamos continuar conversando. Quando pensamos mais específicos como Mark, temos uma visão e entendimento de anatomia do corpo, porque isso muito foi passado, o apóstolo, ele era incansável, né? Juntamente, a apóstola incansável. Ele queria colocar isso na nossa mente, de qualquer forma, nós entendermos a anatomia do mar, como o mar funciona, como um não funciona independente do outro, mesmo que um esteja no norte e outro esteja no sul, mesmo que um esteja numa cidade da Bolívia, passando circunstâncias, mas nós somos corpo. E não é apenas falando de apoio financeiro, é falando de palavras também de acolhimento, de resguardarmos uns aos outros. Quando pensamos mais específicos como Mark, temos visão e entendimento, leva-nos a questionar quais tem sido nossa postura individual. Como corpo, como temos falado, como temos exposto o que pensamos. Porque parte disso que eu abordei ainda há pouco, que as empresas hoje, elas procuram os profissionais que são empáticos. Porque esses profissionais, eles não vão sair falando aleatoriamente de onde eles trabalham, mas eles vão entender que eles estão naquele lugar para somar. E que ainda que haja circunstâncias imperfeitas, circunstâncias falhas, mas que ele está ali por um propósito. Aquela empresa confiou nele por uma finalidade. Mas, muitas das vezes, como nós agimos? E eu estou falando da palavra bíblica, de Efésios 4, 15 e 16. Não tem como nós não trazermos a palavra de Deus para o nosso dia a dia. Não tem como. Nós não recebemos Jesus para sair da terra e irmos logo. Um dia nós vamos para o céu, mas antes de nós estarmos no céu, nós estamos aqui na terra. E nós precisamos trabalhar relacionamentos. Nós precisamos ser uma igreja empática. Empática uns com os outros quando estão chegando, mas empática com aqueles que já estão conosco há tanto tempo, que investiram na nossa vida. Sabe? Eu nesses tempos tenho também pensado muito na questão eu vou falar primeiro da terceira idade, porque é um termo politicamente correto, né, que se fala hoje, mas eu quero falar assim da questão da velhice. A velhice é algo que vai chegar para todos nós. Então, todo o tempo, enquanto corpo de Cristo, mesmo sendo o corpo de Cristo, a palavra nos diz que os jovens teriam forças renovadas. Mas chegar na velhice, chegar na terceira idade é um privilégio. E hoje há uma estatística que cresceu-se, inclusive no Brasil, 30,8 anos o tempo da nossa vivência. O que há 40 anos atrás chegava-se em média de 40, 50 anos, hoje chega-se em média de vida 30 anos,8 a mais. Então, quantos de nós vão chegar ao tempo da velhice? Mas a Bíblia diz aqui
que não faz parte desse corpo só os jovens, só as crianças. Ela diz que Cristo é a cabeça e que nós somos seu corpo. E que nesse corpo todos estão inseridos. Um dia fomos crianças, outro dia fomos jovens, hoje somos adultos, amanhã seremos idosos. Se chegarmos lá. E se chegarmos, precisamos chegar com muita gratidão. Mas nós precisamos entender como nos tratarmos mutuamente dentro das nossas igrejas. Como tratar os nossos líderes, que em algum momento já foram extremamente ágeis, mas que precisam de um tempo maior para refletir. Como temos feito isso hoje dentro das nossas casas? Como temos sido com nossos pais, com nossos familiares? Eu preciso falar nisso. Porque todos fazemos parte do corpo de Cristo. Mas muitas das vezes, sabe como procedemos? Nós permitimos que as nossas emoções, que por sinal é algo que Deus nos deu, mas que elas não procedam da forma que precisa ser. Porque nós permitimos que as nossas emoções nos tragam ansiedade. Então passamos a exigir em menor tempo. Queremos indagar, fazer indagações que são pertinentes, mas não paramos para perceber qual o quadro do nosso próximo, como o nosso querido, que faz parte do nosso convívio, como igreja, como comunidade, como família, como ministério, como que aquela família está vivendo. Já queremos que tudo seja rápido, no instalar de dedos, no nosso tempo. E nesse tempo Deus tem me chamado muito a atenção para a questão da velhice. E eu sempre falo, minha mãe se ouvir essa ministração em algum momento vai lembrar. Quando ela fala alguma coisa a respeito da idade, eu digo: mamãe, é uma bênção de Deus a senhora ter 71 anos. Isso é bênção. Então vamos ser gratos, apesar da dor. Vamos voltar um pouquinho, que parece que eu perdi o foco. Parece que eu saí da linha. Mas não saí não. Eu estou falando de corpo de Cristo. E nós só pensamos muitas das vezes em corpo de Cristo estando dentro de 4 paredes, louvando, cantando, e esquecemos que Ele é o cabeça, Ele é a cabeça. Aqui fala a cabeça. A cabeça é Cristo. E que Ele sabe que nós teríamos todos os tempos, da infância, da juventude, da parte adulta, do momento que chegamos à velhice, quando nos é permitido. E Ele entende, como cabeça, aquilo que sentiríamos e o que passaríamos. Mas muitas das vezes nós, como corpo, não entendemos. Então eu preciso que nós saiamos desse tempo, dessa reflexão aqui hoje, reavaliando as nossas atitudes dentro da nossa casa, reavaliando as nossas atitudes com a nossa liderança, ou que sejam mais jovens, ou que tenham mais idade. É muito forte falar sobre a anatomia do corpo. É muito forte. Cristo, esse texto dizendo para nós que Ele é a cabeça e que nós somos o seu corpo, tem muito mais amplitude e profundidade do que nós pensarmos que nós somos apenas uma igreja que louva, que está feliz e batendo palma. Nos insere dentro de um contexto de como nós somos entre nós, como igreja, como família, como nós somos no nosso trabalho. Não dá mais para nós vivermos sendo dissociados, sendo um dentro da igreja, sendo um ministerialmente, sendo outro lá fora no dia a dia. Vou falar um pouco dos movimentos.
Mas antes de eu falar dos movimentos, eu queria só colocar aqui algo sobre, terminando o que eu estava falando com vocês, que nós precisamos pensar que eu tenho pensamento, você está aí do lado, talvez tu estejas reprovando um monte de coisas que eu estou colocando. Mas antes de reprovar, antes de discordar, para um pouco. Para um pouco e veja no que isso pode fazer sentido para você. Por quê? Porque as nossas emoções, elas nos influenciam e o meu estado emocional pode estar diferente do outro. E aí, aquilo que eu quero fazer como um questionamento, aquilo que eu quero fazer como uma pergunta, pode se tornar uma polêmica. E questionar é algo bom, porque perguntar, fazer as perguntas certas, nos momentos certos, é como um tesouro. As perguntas nos levam a descobrir respostas. Mas criarmos perguntas, criarmos indagações apenas para ser meros questionamentos que geram polêmica, é como nós perguntarmos para que o braço perguntar: eu não preciso daquele dedinho lá no meu pé. Aliás, aquele dedinho incomoda tanto naquele sapato que eu quero calçar. Ou seja, se pegar e cortar o seu dedinho do pé, seu dedinho mindinho, não, acho que não. É o dedinho. Será que ele não vai fazer falta para você? Tá, vamos lá. Falando em questão de movimentos, vamos falar um pouquinho na questão das academias. Quando em uma academia treinamos os braços, ou pernas, ou glúteos, né? Ou o tanquinho, a barriga, né? Para ficar tudo definido, isso é algo muito bom. Isso é algo maravilhoso, né? Estarmos todos aí fortalecendo esse corpo, essa beleza que Deus nos deu, que é o físico, que é importante para nós. Mas, quando nós estamos fazendo esses movimentos para fortalecer, né? Fortalecer o braço, então, ou fortalecer a perna, nós fazemos as flexões, né? Flexões dos músculos, flexões na perna. Então, nós fazemos as flexões. Mas nós precisamos fazer essas flexões, esses exercícios, na medida certa. Porque muitas das vezes nós queremos acelerar o movimento, acelerar o resultado daquele movimento. E quando a gente passa do tempo ou da medida certa, nós não vamos provocar só o que nós queremos, que é o reforço, que é aquele músculo definido. Nós vamos causar uma atrofia, mas uma atrofia que não é saudável. Nós vamos causar estados de enfermidades no corpo. Outra questão tem as situações, né, para ser definidos os músculos, a musculatura física mais rápida. Usam-se muitas das vezes produtos que vai causar algo e dano contra o próprio corpo. Então, quando nós falamos, vocês estão vendo? Eu comecei falando sobre anatomia do corpo, movimento do corpo, falando do corpo biologicamente. Quando nós aplicamos, quando se é aplicado esses produtos em que vai causar de uma forma mais rápida essa modificação muscular, aparentemente está causando algo interessante, algo bonito, mas o resultado disso pode ser catastrófico ao longo do tempo. Então, vamos voltar isso para dentro dos nossos relacionamentos e em nossa vida como igreja. Nós queremos, como igreja, como ministério, nós queremos crescer, nós queremos avançar. Mas se nós começarmos a criar circunstâncias que parecem boas, mas que elas extrapolam o nível
que o nosso corpo hoje suporta, nós causamos as flexões que são boas, podem causar transtorno no nosso meio. O que significa isso? Significa que se nós temos um assunto para conversar, por exemplo, quando Deus trouxe, quando eu tive esse entendimento um pouco mais abrangente, eu falei lá atrás com o profeta Alfredo que eu queria conversar um pouco sobre algumas coisas que Deus tinha trazido. Isso tem mais de 4 meses. E ele disse, tá bom, Miqunéias, em algum momento, aguarde um pouco que eu vou voltar a falar com você. E nenhum momento depois eu entrei em contato, eu fiquei pedindo que data ia ser. E quando até ele falou comigo, né, novamente, foi até em alguns dias atrás que eu não tinha como. Eu não tinha como fisicamente estar fazendo. E aí no momento seguinte, quando ele falou, Miqunéias, está pronta para aquela ministração que você queria compartilhar? Eu disse, agora sim, vamos lá. Então, queridos, trazendo esse olhar para a nossa posição enquanto ministério, enquanto igreja, enquanto pessoa também, você pode ser de um outro ministério que esteja nos ouvindo, também é válido para você, porque estamos trabalhando relacionamentos. Para todos nós, essa palavra cabe muito bem. Enquanto ministério, é necessário que essa força interna que nos move e faz crescer, essa força, né, que nós fazemos muscularmente, é necessário que ela seja dentro da medida e do padrão. Ela não seja uma força descomedida. Porque quando nós fazemos de forma descomedida, nós vamos causar uma dor que não é saudável. Sabe por quê? Porque há uma dor saudável. E a dor saudável é aquela quando nossos atletas, quando nós fazemos, eu não sou muito adepta, tá, gente? Eu prefiro mais a caminhada. Quando a força saudável, o exercício saudável, ele vai causar aquela dor, aquela fadiga muscular. Mas ela não vai provocar uma dor de enfermar, de ficar enfermo, de ficar doente. E a anatomia do corpo é isso. Como nós estamos procedendo entre nós, como você fala com a pessoa que está dentro da sua casa, como você se comunica, talvez com aquela pessoa que já está no seu grupo familiar há algum tempo. Como nós estamos sendo, como nós estamos agindo. Então eu queria chamar vocês para o versículo 15. Então, como corpo, precisamos pensar que houve um propósito quando está aqui para mim, para você ler, que Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Mas a respeito ainda dessa questão de movimento, há circunstâncias que o ego bate forte, né? E a mídia hoje, ela expõe muito os corpos saradões, os corpos bem impressionantes, bem marcados, tanto os masculinos quanto femininos. E nós, como corpo de Cristo, muitas das vezes, podemos estar indo por esse caminho. Queremos mostrar também algo muito bom, muito espetacular em nós, naquilo que nós fazemos. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Mas hoje o Senhor nos chamou para fazermos uma reflexão. Refletir sobre o fato de nós sermos corpo de Cristo. E que nossos movimentos podem ser lindos, nossos movimentos podem ser expressivos, mas que nós somos corpo de Cristo. E nós não fomos chamados para mostrar
o nosso ego, para mostrar no que somos bons, mas que cada parte de nós, ela soma uma com a outra. E que se separar o braço do corpo, ele é uma parte morta. Então, podemos ser grupos menores, grupos maiores, mas nós somos parte um dos outros. Aparentemente, alguns podem fazer mais e outros podem fazer menos. Pensa comigo. O nosso corpo está sustentado sobre os nossos pés. E que tamanho é o nosso pé? Entende? Então mostra, e nossa cabeça está bem aqui, nossos pés estão lá embaixo. Mas para eles se moverem, eles precisam de tudo funcionando aqui. Então nós temos uma bênção muito grande, que Cristo é a cabeça desse corpo. Porque Cristo nunca vai falhar. Cristo não é como eu e você que falhamos. Por isso ele é a cabeça. E nós somos e sempre vamos ser o corpo de Cristo, coletivamente ou individualmente. Mas nós precisamos trazer isso muito para o individual, porque temos abordado muito a questão de sermos corpo de Cristo coletivamente. E passamos por cima uns dos outros. Pensamos que a nossa ideia tem uma abordagem melhor, mais profunda do que a do outro. Então precisamos pensar que nós somos corpo de Cristo, coletiva e individualmente. Foi muito bom estar aqui com você. Foi muito bom conversarmos sobre isso. E eu quero finalizar esse tempo lembrando aqui do verso que eu acabei de citar, que o verso 15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça. E é muito especial nós conversarmos, nós raciocinarmos juntos sobre tudo isso, porque nós temos algo muito bom, que Cristo é a nossa cabeça, e que passarão os céus e a terra, mas Cristo não há de passar. Então, dele nada vai nos faltar. Cristo não vai entrar em colapso. Cristo não vai ter aneurisma. Nosso Senhor não vai ter problemas de memória. Cristo não terá problemas na mente. Amém? Então nós precisamos refletir que quando ele disse que ele é a cabeça e nós somos o corpo, e que todo o corpo bem ajustado e consolidado, ajustado e consolidado. Está ajustado, mas os ligamentos consolida, ou seja, não é aquele braço que está sem movimento, mas que tudo isso, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio da junta, segundo a sua justa operação, efetua o seu próprio aumento. Amém? Então, nós vamos aumentar na medida que nós contribuirmos uns com os outros. E que as indagações precisam se surgir, porque
A dor que o meu dedinho sente ou que o meu pé sente, eu não posso ignorar. Eu preciso perguntar: que dor? O que está causando essa dor no meu pé? Mas será que, como corpo coletivo, nós temos pensado dessa forma? Será que, como corpo, individualmente, nós, cada um na nossa casa, na nossa família, nós estamos sendo mais nós mesmos do que deixando que Cristo diga para nós o que o nosso ente querido, o que aquela pessoa mais idosa, o que as pessoas que nos ensinaram, o que o grupo a qual nós pertencemos, de que fato, do que está precisando? E não criarmos perguntas apenas polêmicas, mas termos cuidado com o que falamos, termos empatia com o que falamos, não apenas pensar que precisamos expressar nossas ideias, mas expressarmos sim, falarmos sim, de forma empática, pensando que aquele que eu estou falando pode ser parte do meu ombro e que se meu ombro estiver machucado, não vou conseguir levantar o meu braço. Então eu queria fazer essa reflexão com você. Eu acredito que em algum outro momento nós vamos retornar. Se você quiser deixar para nós aí nos comentários uma contribuição, se você quiser deixar uma observação, você pode deixar. Deixe o seu like também. Até aqueles que por algum motivo não concordarem com a palavra, fica a minha gratidão, porque para você não concordar, você ouviu, mas a minha palavra neste momento é para que nós façamos essa reflexão de forma lógica, no sentido biológico, e com raciocínio bíblico. Não está escrito por acaso que Cristo é a cabeça e que nós somos o seu corpo. Isso não é apenas espiritual. Isso é físico, é fisiológico, isso é emocional e isso é para os nossos relacionamentos. Vou orar por você para terminar esse tempo. Senhor, eu te dou muitas graças pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui nesse tempo com cada um, Pai, que participou. Senhor, muitas das vezes nós queremos expressar, nós queremos compartilhar uma palavra, mas falta-nos até a palavra certa. Mas uma coisa eu sei, que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que Ele vai ao coração agora de cada um e que vai dar o devido significado a esta pessoa do que esta palavra representa. Eu te agradeço, eu te louvo pelo Ministério Ágape, pelo ministério que somos, um ministério aonde precisamos e devemos desenvolver e temos isto como parte de nós, como essência intrínseca de nós, os relacionamentos. Então, Senhor, que essa pessoa que está aí no seu lar, que tem tido os relacionamentos quebrados, que tem tido a sua vida esmagada, que essa pessoa ela possa refletir também em algo que ela possa ter criado, em algo que ela possa ter gerado, porque, Senhor, nós não somos vítimas, mas nós somos solucionadores. Mas nós podemos ter causado, Senhor, algo em alguém. Nós podemos ter causado circunstâncias em outra pessoa, ou em outras pessoas, talvez em alguma época da nossa vida, que nós tenhamos a capacidade, Senhor, de nos arrepender e de entender que quando o Senhor diz que nós somos seu corpo, que o Senhor olha para nós e vê que temos a capacidade de nos relacionarmos e ajudarmos uns aos outros. Quebra as diferenças que há entre nós, que sejam diferenças ministeriais, diferenças ideológicas,
seja quais forem, Senhor, diferenças cronológicas. Não ouvimos mais o outro porque não achamos que a sua ideia é importante. Quebra tudo isso em nós e nos reerga, nos ajunte novamente como seu corpo. E sendo tu, Senhor Jesus Cristo, a nossa cabeça. Obrigado por esse tempo. Fique com cada um em seu lar. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E te dê da sua paz. Um beijo no seu coração. No ciclo da expansão. São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Senhor. A tua igreja te adora. E canta ele, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a ele. A tua igreja te adora. Senhor, a tua igreja te adora. Cante a ele o teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante a ele, a igreja adora. A tua igreja te adora.
viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor. De amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, o sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Você me amarrou, com cordas de amor. Você me amarrou, teu olhar me capturou, teu olhar me capturou. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus.